Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus e desejo que a boa mão de Deus que não está encolhida te alcance e te abençoe poderosamente. Que os ouvidos do Senhor que não estão tapados, escute o seu clamor e te abençoe o Senhor. Que os olhos do nosso Deus, que não estão fechados, que eles te alcance sobre a face da terra e que ele te ajude na sua caminhada, para que ela seja bem-sucedida. Que o Deus Todo-Poderoso, que libera sobre nós, já liberou sobre nós e libera todos os dias a palavra da vitória, que ele libere sobre a sua vida hoje, uma bênção especial que você está esperando há muito tempo. Que ele libere esta bênção sobre você e que você glorifique a ele, pois ele nos criou para isto, para a glória do santo nome dele, para a glória do nosso Senhor Jesus. Ele nos criou. A ele, nosso Deus e Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quero compartilhar com você hoje o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, 1 João, no capítulo de número 2 e a partir do verso de número 15. Algo muito importante que eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé, para que você não tenha medo e não tenha também dúvida em como se comportar diante de uma geração corrompida, que não respeita a Deus, que não tem uma aliança com Deus, que não tem compromisso com Deus. Mas nós temos uma aliança com Deus, nós temos compromisso com Deus, e a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus não é temporário, é algo para sempre, é algo para a eternidade. A aliança que Jesus Cristo fez conosco não é algo temporário, é eterna, é a aliança eterna. A aliança que Deus havia feito com os filhos de Israel lá no Monte Sinai, tendo o Moisés como seu intermediário. Aquela era uma aliança temporária, uma aliança que teve o início lá no Sinai e que teve o término com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe a graça de Deus para nós, o favor que o ser humano não merecia da parte de Deus, mas pela bondade de Deus nós alcançamos este favor, e nós precisamos valorizar o que ele fez por nós. Precisamos valorizar, porque esta aliança que ele fez conosco, tendo como base o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e tendo também Jesus Cristo como o intermediário entre nós e ele, esta aliança é a aliança eterna. A Deus toda a glória por ele ter nos amado assim, por ter preparado um pacto, uma aliança eterna conosco. E aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso de número 5, o João escreve assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isto é um favor incalculável. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem fama, não tem poder que pague esta promessa de Deus
para aqueles que fazem a vontade dele. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quando João, ele escreveu isto aqui a respeito de nós não amarmos o mundo e nem as coisas que há no mundo, é porque o mundo, ele é um sistema organizado, influenciado e dirigido por Satanás. Eu não estou aqui dizendo para você, eu já disse isso em outro vídeo e volto a repetir. Eu não estou aqui dizendo para você que o mundo é do diabo, porque o mundo não é do diabo. Aliás, o diabo não é dono de nada. Satanás não é dono de nada. Então o mundo não é de Satanás. O mundo não é do diabo. O mundo é de Deus. A terra é de Deus. Todos os habitantes da terra é de Deus. Todos os seres do reino humano, reino animal, do reino das aves, do reino dos peixes, tudo isto, tudo que contém sobre a face da terra é de Deus, tudo é dele. Porém, os seres humanos que foram criados à sua imagem e à sua semelhança, com capacidade de raciocínio, de tomar decisões, de governo, de direção, estes não têm glorificado a Deus. A estes a quem Deus entregou o comando da terra quando ele a criou. Ele entregou o comando da terra, o governo da terra para Adão. Para ele e sua esposa Eva, eles receberam o comando da terra, o comando, o governo deste mundo, o governo deste reino chamado terra. E aí nós já conhecemos a história, que lá no Éden, o primeiro casal deixou-se o que mesmo? Deixou fazer exatamente isto, deixou ser influenciado por Satanás. E Satanás os influenciou por quê? Para que assim ele se rebelasse contra Deus. E nós já sabemos a história, que foi exatamente isso que aconteceu. Satanás, camuflado no corpo da serpente, ele se organizou contra Deus. Desde Adão e Eva, ele camuflado no corpo da serpente, ele se organizou contra Deus. Se organizou de que maneira? Levando o primeiro casal a ser influenciado por ele e dirigido pela ganância, dirigido pelo mesmo mal que estava na vida de Satanás. Qual que era o mal de Satanás? Orgulho, vaidade, ganância. Ele se tornou um ser ganancioso, ele se tornou um ser vaidoso, ele se tornou um ser que acabou se transformando em inimigo de Deus, porque ele não se contentou com o que Deus tinha dado a ele. Ele não se contentou. Ele era querubim ungido, ele era preparado por Deus para governar aqueles que ministravam louvores a Deus lá nos céus, lá no paraíso de Deus. E ele se rebelou contra Deus. E nessa rebelião dele, o que ele pretendeu fazer? Ele pretendeu colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele se organizou contra Deus. E com essa sua nova organização, criada por Lúcifer contra Deus, ele influenciou os anjos, 1/3 dos anjos, a se rebelar contra Deus. E assim aconteceu. Ele conseguiu trazer para o lado dele 1/3 dos anjos e se rebelaram contra Deus. E Deus fez o que mesmo? Os expulsou do paraíso, os precipitou no abismo. E ele então, Satanás, passou a ser este nome, exatamente, Satanás, o adversário, o inimigo de Deus, organizado contra Deus, que criou uma organização contra Deus, com aquele 1/3 dos anjos que ele arrastou com ele. Ele criou uma organização contra Deus, e esta organização ele usa em que lugar? Exatamente no mundo, ou cosmos, né? Segundo os gregos, uma palavra grega, cosmos. Ele traz essa influência, ele trouxe esses demônios dele, esses seres que passou a ser demônios, tentadores, que passou a tentar as pessoas contra Deus. E nesta organização de Satanás, ele fez o que mesmo? Ele criou então um sistema sobre a face da terra, um sistema organizado, um sistema influenciado
influenciado e um sistema dirigido por ele. E esse sistema, desde o Éden, ele tem uma forte característica. E qual que é a forte característica deste sistema? É exatamente a rejeição a Deus e a oposição a Deus. E quando João escreveu aqui, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, ele estava falando exatamente sobre isto, para que o ser humano não deixasse se influenciar por Satanás, nesta organização maligna dele, nesta organização perversa dele, porque ele arrasta as pessoas, os seres, para o seu lado, não para fazer o bem, mas para fazer o mal, e as pessoas acabam iludindo, achando até mesmo que Satanás é do bem. Tem os luciferianos que acham que Lúcifer é do bem. Outro dia eu estava assistindo a um noticiário, e naquele noticiário passou uma premiação do cinema, da televisão, da música, e um dos premiados, dos artistas premiados, ele pegou aquele prêmio e ele disse que queria agradecer a Satanás. Desse jeito, com essas palavras: eu agradeço a Satanás, porque foi ele que me inspirou a fazer esse trabalho que eu fiz, e é por isso que eu ganhei esse prêmio. Então eu ofereço meu prêmio a Satanás, porque foi ele que me influenciou. Então é isto, exatamente isto que hoje está descarado, que está aberto, que está aí sendo mostrado para as pessoas, né? É exatamente isto que o João escreveu aqui, para que nós não amássemos o mundo e nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que não está? Porque se é um sistema organizado contra Deus, chefiado por Satanás, que influencia as pessoas, que inspiram as pessoas, como inspirou a Eva lá no Éden, a se rebelar contra Deus e não se contentar com aquilo que ela havia recebido de Deus. O que a Eva havia recebido de Deus? Ela havia recebido de Deus o paraíso, o Éden. Ela morava no Éden, morava com seu esposo, ela fora criada lá no Éden. O Adão havia sido criado do pó da terra, e depois Deus faz o que mesmo? Deus pega e cria a Eva da costela do Adão. Os dois são formados do pó da terra, porque o Adão primeiro, depois Deus faz ele dormir, faz cair sobre ele um sono profundo, e Deus abre o lado de Adão, tira um dos ossos das vértebras da costela do Adão, e daquela vértebra, daquele osso, ele forma a mulher, ele forma a Eva do mesmo pó, do pó da terra. Os dois são pó, todo ser humano é pó, formado do pó da terra, mas ali Deus fez um ser e soprou naquela mulher o fôlego da vida, transformando-a em um ser vivente, inteligente, com capacidade de raciocínio, para dominar sobre todo aquele império que Deus havia formado e colocado nas mãos deles. Aí o que é que Satanás faz? Ele que tem esse poder organizado, influenciador, dirigido por ele próprio, com o único objetivo, que é levar as pessoas a rebelar contra Deus. Não se iluda, porque o único objetivo de Satanás é levar as pessoas a rebeliar contra Deus. E nessa sua organização, o que ele fez? Ele fez a Eva se sentir descontente, apesar de não faltar absolutamente nada para ela, até a presença de Deus. Ela desfrutava da presença de Deus todos os dias. Na viração do dia, Deus ia até o jardim do Éden, o jardim plantado por Deus, conforme nós lemos a posição geográfica dele em Gênesis, nos capítulos 2 e 3, quando Deus cria o homem, cria o Éden e os colocam ali, coloca o homem e mulher ali, nós vemos que não faltava absolutamente nada. Mas Satanás, nesta sua influência sobre o mundo, querendo dominar o mundo, querendo levar o mundo a rebelar-se contra Deus, o que é que ele faz? Ele lança uma seta de descontentamento, e leva a Eva a se achar descontente, porque Satanás lançou a seta dizendo: olha, você não morrerá.
é certo que não morrerá. É que vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele lançou uma seta contra ela, uma seta maligna, mas ela achava que o diabo estava fazendo bem a ela, influenciando-a a desejar comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ela achou que o diabo era amiguinho, que a serpente era uma amiguinha, que estava fazendo bem para ela, incitando-a contra Deus, incitando-a contra os mandamentos de Deus, incitando-a contra a palavra que Deus havia dito a eles. Então ali começou essa organização satânica, de influenciar as pessoas contra Deus, de levar as pessoas a rebelar-se contra Deus, de levar as pessoas a achar que Deus é inimigo, ao invés de amigo. E assim ela fez, descontente, agora ela fez exatamente o que o diabo tinha em mente, levá-la a rebelar contra Deus. Ela chega lá na árvore, ela deseja a árvore, para ter entendimento, para saber o bem e o mal. Ela não precisava disto, ela tinha tudo o que ela precisava como humana, como um ser criado por Deus, não faltava absolutamente nada para ela. E naquele estado que ela vivia, ela viveria eternamente, ela não morreria, Adão não morreria, Caim não mataria Abel, Caim não morreria, ninguém morreria, nós não morreríamos, não precisaria o Filho de Deus vir aqui morrer por nós, se ela tivesse seguido o plano de Deus. Mas como ela deixou-se influenciar por Satanás, por isso que João escreveu: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Ela amou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela desejou comer aquele fruto para adquirir entendimento, sendo que ela já tinha entendimento necessário para ela ser feliz, para ela construir família feliz, para ser a mãe das nações, mãe dos povos, mãe dos humanos. Mas é isto que nós precisamos tomar cuidado, porque as mesmas estratégias utilizadas por Satanás lá no Éden, ele tem utilizado nos dias de hoje. Aqui no verso de número 16, o João escreveu: porque tudo que há no mundo há a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É aquilo que os olhos veem, é aquilo que a carne vê, deseja, mesmo que ela não tenha direito àquilo. Olha a violência, olha o crescimento da violência urbana, não apenas urbana, no campo também, tem violência em todos os lugares. E a violência, ela é um fruto de quê? Exatamente da concupiscência da carne. A pessoa, ela vê alguma coisa que não é para ela, mas ela quer ter aquilo, porque ela ama aquilo, ela apaixonou por aquilo, e ela quer ter, mesmo que ela não tenha direito sobre aquilo, mesmo que aquilo não fora criado para ela, mas ela acha que tem, porque ela foi influenciada por Satanás, dizendo que ela tem direito. E aí, com isto, criou-se a organização satânica dos ladrões, porque como Jesus fala para nós em João capítulo 10 e no verso 10, que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Então foi aí que criou essa organização de roubo, morte e destruição. Satanás criou esta organização, e os seres humanos desligados de Deus, sem compromisso com Deus, eles veem as coisas que não é deles, não é para eles, mas eles querem, é a concupiscência da carne. Eles querem ter coisas que não fora criado para eles, que eles não têm condições de ter, e eles não têm condições de ter. Então eles, aliados a Satanás, o que eles fazem? Eles roubam, eles tomam das pessoas, eles roubam as pessoas, eles matam as pessoas para terem o que elas têm, para obter o que elas têm. O mesmo que Satanás fez lá com a Eva. Ele queria ter a Eva do seu lado, mas ele não podia matar Deus, ele não podia fazer nada contra Deus. Mas ele então fez o que mesmo? Ele fez contra Eva, ele fez contra os seres humanos. Fez o que? Enganou-os. Qual foi a ação do diabo contra o ser humano? O engano. Enganou a Eva, tanto é que a própria Eva com a sua boca fala para Deus: a serpente me enganou e eu comi.
Então ele enganou a serpente, exatamente por conhecer a Deus, porque Satanás conhece a Deus, conhece a palavra de Deus e até treme diante dele, mas não respeita a Deus, mas não se emenda, não toma jeito. Ele é teimoso, ele é irresponsável e ele não está nem aí para o que Deus pensa, para o que Deus faz. Ele quer bagunçar. E aí ele criou essa concupiscência da carne, que é o desejo que o ser humano tem de obter coisas. E mesmo sem ter condição de obter as coisas, mas ele vai, rouba as pessoas, mata o seu próximo, destrói o seu próximo para obter coisas por causa exatamente da concupiscência da carne. Da sua carne desejar ter coisas que ela não fora preparada para ter. Isso demonstra o quê? Demonstra o amor ao mundo. Desejar ter coisas que Deus não preparou para ela. Diz o verso 16: porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e há soberba da vida. A concupiscência dos olhos é aquilo, você bate o olho numa coisa. Olha o problema que nós estamos vivendo hoje, da humanidade endividada. A maior parte das pessoas do mundo, elas estão endividadas. No Brasil, uma multidão de pessoas estão endividadas. Endividadas muitas vezes porque ficou desempregado, porque surgiu uma dificuldade na família, porque perdeu o poder aquisitivo e aí não teve como honrar o compromisso. Tem essas situações. Mas a maioria das pessoas, elas compram compulsivamente, elas vão lá e compram sem necessitar daquilo. Tem pessoas que compram, que o prazer dela é comprar e sair carregando as sacolas de compras. Às vezes aquilo que ela comprou, ela nem irá utilizar, não vai ter nenhuma serventia para ela, e ela vai até chegar em casa e dizer, mas por que eu comprei isto? Ela comprou porque ela foi influenciada pela concupiscência dos olhos. É aquilo que os olhos batem o olho e falam, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Quantos homens que batem o olho na mulher e falam, eu quero aquela mulher. Quantas mulheres que batem o olho no homem e falam, eu quero aquele homem. E assim, não interessa se aquela mulher é casada, se aquele homem é casado, não interessa. Da mesma maneira, a pedofilia, o adulto bate o olho na criança e deseja a criança para ele, deseja transformar aquela criança em um objeto sexual dele, mesmo sabendo que ele não pode fazer aquilo. E aí ele, além de usar a criança, abusar da criança, tem uns que são tão cruéis que mata a criança. Depois de fazer o abuso sexual da criança, mata a criança. Isso é o que? É a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Algo que a pessoa não submete a Deus, ela sabe, ela raciocina e ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado. Ela sabe que ela vai cometer um crime, mas a soberba dela, a arrogância do seu coração, influenciada por Satanás, incita a fazer aquilo, incita a praticar aquilo. A mesma coisa da Eva. Ela foi incentivada por Satanás, ela foi incitada por Satanás, ela bateu os olhos no fruto do conhecimento do bem e do mal, sabendo que ela não podia comer, porque Deus havia dito, no dia que dele comer, certamente morrerá. O fruto não era envenenado, porque se fosse, eles teriam morrido no ato. Mas o problema estava em obedecer ou desobedecer a Deus. Cumprir o que Deus tinha dito ou descumprir o mandamento de Deus. É a mesma coisa na questão da violência urbana, da violência doméstica. As pessoas, a concupiscência dos olhos, as pessoas batem o olho em algo que não é dela, que ela não pode fazer, mas como ela está influenciada, sua carne está influenciada, a soberba da vida, a arrogância, o egoísmo, a vaidade, influenciado por Satanás, que chefia este comando, e tem o comando dessa organização criminosa, influenciada por ele, dirigida por ele, para que as pessoas façam o mal. Faça o mal para si mesmo, faça o mal para o seu próximo, faça o mal para Deus. É claro que ninguém faz mal para Deus, mas faz o mal diante dos olhos de Deus e entristece a Deus, e entristece a Ele, e leva Deus a fazer o que Ele fez no tempo do Adão, no tempo de Noé. O que é que Deus fez?
Deus falou: eu me arrependo de ter criado o homem sobre a face da terra. Eu vou dar cabo do ser humano. Eu vou destruir o ser humano, porque tudo que há no coração dele é mal. É exatamente isto. Então a terra estava cheia de violência. Se você ler Gênesis capítulo 6, você verá Deus relatando através de Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, que a terra estava cheia de violência. Por causa exatamente disso que o João escreveu, por causa da concupiscência, da carne, por causa da concupiscência dos olhos e por causa da soberba da vida. Isto são coisas que não procedem do Pai. O erro nunca procede do nosso Pai Celestial. O engano nunca procede do nosso Pai Celestial. A desordem nunca procede do nosso Pai Celestial. A maldade nunca procede do nosso Pai Celestial. A prática do mal contra as pessoas, ou contra o planeta, ou contra tudo que existe nele, não procede do nosso Pai Celestial. Mas isso procede de onde? Procede exatamente do mundo, do cosmos, deste sistema organizado, influenciado e dirigido por Satanás, que traz em si a sua forte característica. E qual que é a forte característica do mundo, do sistema que é influenciado, organizado, dirigido por Satanás? Qual que é a forte influência, a influência desse sistema? É exatamente a rejeição a Deus e a oposição a Deus e a oposição a Jesus Cristo, oposição à palavra de Deus, oposição à igreja, oposição a crentes, oposição a tudo que está relacionado com Deus, relacionado com Jesus Cristo, relacionado com a palavra de Deus. Então, este problema maligno, isso não procede de Deus. No verso de número 17, o João escreve dizendo: ora, o mundo passa. Passa porque este mundo que nós vivemos nele hoje, essa terra na qual nós estamos habitando hoje, o Pedro escreveu que ela está entesourada para o fogo. A semelhança do que houve em Sodoma e Gomorra, que fora posta como sendo exemplo, para que o ser humano olhasse para esse fato ocorrido no passado e não praticasse as mesmas obras praticadas pelos moradores de Sodoma e Gomorra, para que não sobrevenha sobre eles a mesma condenação que houve em Sodoma e Gomorra. Mas nós sabemos que, como João escreveu, o próprio João escreveu, o mundo inteiro jaz no maligno. Então a única coisa que restou foi Deus condenar o mundo. Condenar o mundo o quê? A destruição. Só que desta vez não vai ser destruído pelo dilúvio, não vai ser destruído pela água do dilúvio, mas será destruído sim pelo fogo. Então o Pedro escreveu que a terra na qual nós estamos habitando hoje, ela está entesourada para o fogo. Ou seja, como está escrito em Apocalipse, que vai chover fogo dos céus. Como está escrito na palavra do Senhor, que descerá fogo dos céus para consumir a terra. E nós já estamos presenciando aí, olha o que nós estamos presenciando: o aumento da temperatura, que tem causado incêndio em vários lugares, que tem causado o derretimento das geleiras, dos polos norte e sul, causado aí uma inundação, porque o volume das águas dos mares e oceanos tem aumentado. Aumentado por quê? Por causa exatamente do pecado do ser humano, que está provocando estas incertezas sobre a face da terra. Então, este mundo no qual nós estamos hoje, ele está o quê? Entesourado para fogo, para descer fogo dos céus e consumir o que está sobre a face da terra. E tudo por uma única razão: porque as pessoas, elas deixaram de amar a Deus, deixaram de obedecer a Deus para obedecer a orientação de Satanás. Quantas pessoas que fazem pacto com o diabo, quantos artistas famosos que fazem pacto com o diabo, que faz oferendas nos mares no início do ano, na virada do ano, eles vão lá e faz oferendas para um orixá, para um caboclo, para um guia, para qualquer entidade espiritual. E são poucos os que põem o joelho no chão e adoram a Deus e glorifica a Deus e pede socorro de Deus. A igreja faz isto. O povo de Deus, os lavados e remidos do sangue de Jesus, faz isto.
Quando chega na virada do ano, o que é que eles fazem? Eles se preocupam de passar a virada do ano na presença de Deus, se humilhando para Deus, pedindo a direção de Deus, buscando a vontade de Deus, repreendendo Satanás, pedindo o mover de Deus, pedindo o derramar do Espírito Santo, pedindo a conversão dos perdidos, para que eles deem ouvidos à voz de Deus, para que eles deem ouvidos à pregação do Evangelho. É isso que os cristãos crentes fazem. E é por causa disto que o mundo odeia eles, porque esse sistema é que, como eu disse para você, esse sistema organizado pelo Satanás, pelo adversário, influenciado por ele, dirigido por ele, esse sistema odeia quem busca Deus, odeia quem é de Deus, odeia Jesus Cristo, odeia a Bíblia, odeia crente, odeia o próprio Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque o mundo passa. Olha o verso 17 do texto que eu li com você hoje. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, a sua aparente beleza, porque o mundo é lindo. Além do mundo ser lindo, ele é cheio de atrativos. O mundo é cheio de atrativos, e atrativos sedutores. Atrativos sedutores. E que para as pessoas obter o privilégio de desfrutar desses atrativos sedutores, elas roubam, elas matam, elas destroem, elas se tornam corruptas, elas criam governos corruptos, criam um sistema corrupto, desde o executivo, o legislativo até o judiciário, e toda a sociedade acaba se transformando o quê? Em um sistema corrupto, em que a pessoa vai arrecadar dinheiro, vai arrecadar poder aquisitivo, exatamente para desfrutar daquilo que o mundo tem oferecido a ela, os seus atrativos, a sua sedução. Aí cria esse sistema, a pessoa, eu vou ter muito dinheiro, eu vou entrar para a política para eu ficar rico, e se torna um corrupto, se torna um contraventor, aquele chamado contraventor de colarinho branco, e monta uma riqueza incalculável, simplesmente por causa da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da concupiscência do mundo, da aparente beleza que ela quer desfrutar do mundo, que ela quer obter para si, sendo que essas coisas não faz justiça a nada, porque isso não é a vontade de Deus, não traz felicidade. Quando eu digo não faz justiça a nada, porque não traz felicidade. Se é alguma coisa que não tem justiça, que não faz justiça, que não promove felicidade, que não traz felicidade, isto não faz a vontade de Deus. Então nós precisamos lembrar, Deus não é contra você ser feliz, de jeito nenhum. Deus não é contra você ser próspero, Deus não é contra a minha prosperidade. Aliás, como diz a palavra de Deus, prosperidade é dom de Deus. Deus falou para os filhos de Israel: quando entrares na terra de Canaã e construir as suas casas e se tornarem prósperos, não esqueças que é o Senhor teu Deus que te dá forças para adquirir riquezas. Que riqueza é dom de Deus. É tão certo que Jesus Cristo, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Mas nós não precisamos aliar a Satanás, fazer um pacto com o diabo, dar a alma para Satanás, para se tornar rico. Nós não precisamos disto. Nós não precisamos tornar inimigos de Deus para nos tornarmos ricos, porque a palavra do Senhor diz para nós que a bênção de Deus enriquece sem acrescentar desgosto, sem acrescentar dores. Então o que eu preciso ter na minha vida é consciência de que eu tenho que buscar a bênção de Deus. Ora, o mundo passa, e vai passar mesmo, querendo aí os que defendem a natureza, querendo os ambientalistas ou não, o mundo vai passar. Querendo Satanás ou não, ele sabe que o mundo vai passar. Ele sabe, e nós também sabemos que o mundo vai passar, porque Jesus fala em Mateus 24, então virá o fim, este evangelho será pregado a todo mundo, para servir de testemunho a todas as gentes, a todas as nações, aí então virá o fim. Na verdade, todo mundo sabe que o fim vai chegar, o fim do mundo mesmo vai chegar, porque tem muitas pessoas que dizem que o fim é para a pessoa que morre. Não, o mundo só acaba para quem morre. Não é verdade. E quem morre, a vida continua.
ela vai continuar, ou lá no paraíso, porque aceitou a graça de Deus e foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, mediante a fé nele, pela graça do Senhor. Aí ela vai passar a eternidade do paraíso. Ou então, ela rejeitou a graça de Deus, ela rejeitou a fé em Jesus Cristo, ela rejeitou a justificação pelo sangue de Jesus, e ela vai passar a eternidade, mas no inferno, local que Satanás, este influenciador do mundo, este que incita as pessoas contra Deus, que leva as pessoas a se oporem a Deus, a rejeição a Deus, e ele vai passar a eternidade com estes que rejeitam a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque ora o mundo passa, bem como a sua beleza aparente, porém aqueles que fazem a vontade de Deus permanece eternamente. Então este mundo atrativo, ele vai passar, mas aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça que fizer a vontade de Deus, esta pessoa vai permanecer eternamente. Isso foi algo que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. Deus, ele ama os seres humanos, ele ama os seres humanos, ele ama, e ele é o criador de tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que vive no mundo foi criado para ele e para a glória do nome dele. Mas ele, quando vê o ser humano se organizando contra ele, influenciado por Satanás, isto leva-o a ter que tomar decisões. E qual que é a decisão? De condenar os que se organizam contra ele, mas ele dá oportunidade. Até na hora da morte do indivíduo, ele oferece a oportunidade dela regenerar, dela rejeitar esse sistema comandado por Satanás, rejeitar ser um integrante desse sistema comandado por Satanás, até na hora da morte, como aconteceu com um dos ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus Cristo. Na hora da morte, Deus deu àquele homem a oportunidade de renegar esta organização, esse sistema organizado, influenciado, dirigido por Satanás, que o levou a ser um ladrão, a ser condenado à morte de crucificação, por causa dos seus delitos e pecados. Até na hora da morte, Deus dá a oportunidade da pessoa rejeitar, romper com esse sistema, romper com essa influência maligna, romper com Satanás, romper com os demônios e falar: chega, agora eu quero Deus, eu quero viver para Deus, eu quero obedecer a Deus. Deus sempre deu e sempre dará oportunidade às pessoas. Hoje a oportunidade é dada por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, que veio para buscar e salvar o que estava perdido, que veio para nos religar a Deus, que veio para ser o intermediário entre nós e Deus. Então, que nós tenhamos este zelo no nosso coração, de não nos deixarmos ser influenciados por Satanás, de não aceitar ser dirigido pelo diabo, como a Eva foi e como muitas pessoas têm sido, de não nos deixarmos levar para esta organização sistemática, comandada por Lúcifer e os seus demônios, que nós não venhamos nos deixar levar por este caminho, mas que nós nos deixemos levar pelo Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo e ter Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Aí, de fato, nós vamos fazer a vontade de Deus, e aí ficará tudo bem, porque nenhuma condenação permanecerá sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A pessoa pode ser condenada agora pelos seus atos de deixar-se influenciar por Satanás, mas se ela se arrepender, pedir perdão a Deus e sair dessa organização criminosa chefiada por Satanás, parar de viver conforme a orientação satânica e viver conforme a orientação de Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo o nosso Senhor Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo, essa pessoa sai debaixo da condenação e ela passa para
um outro patamar de vida. Ela passa a ser integrante do corpo de Cristo. Ela passa a ser filho de Deus. Se ela aceitar Jesus Cristo, ela passa a ser filha, filho de Deus. Aí, né, ela não entra em condenação mais, porque ela passou da morte para a vida. Aí os pecados dela, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus pela aceitação dela, da pessoa do nosso Senhor Jesus, pela fé que ela demonstra em Jesus Cristo e pela disposição mental de viver a sua vida, não mais influenciado por Satanás, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí o tempo de pecado dela não é levado em conta. Deus lança os pecados dela no mar do esquecimento e ela passa a ser uma nova criatura regenerada e passa a ter uma nova consciência. Agora eu farei, mas farei para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, farei para que Deus seja glorificado na minha vida. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. Que nós aceitemos o que Ele fez. Que nós aceitemos o sacrifício de Jesus Cristo e não amemos o mundo, esse sistema que o diabo influencia, mas amemos a Deus, amemos a Jesus Cristo e a palavra do Senhor e sejamos dele eternamente. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, que não desistiu de nós. O Senhor podia muito bem ter desistido de nós, por causa dos nossos delitos e pecados, mas nos amou e provou este amor ao enviar o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a este mundo, para nos salvar e nos dar, meu Deus, a oportunidade de viver com o Senhor, de ter vida com Deus e de ter Deus na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta obra perfeita e maravilhosa. Que o Senhor nos liberte de toda influência maligna, diabólica e satânica. Que o Senhor nos liberte, ó Deus, de nos deixar levar por este poder maldito, por este poder maligno que leva as pessoas a rebelar contra o Senhor, a se opor ao Senhor, a se levantar contra Deus, a fazer o mal. Que o Senhor nos livre desta influência e que a nossa vida, meu Pai, ela seja totalmente dedicada ao Senhor, dedicada, meu Pai, a fazer o bem. Nunca venhamos nos cansar de fazer o bem, nunca venhamos nos cansar de servir ao Senhor, nunca venhamos nos cansar, meu Deus, de reservar o nosso coração para a tua exclusividade, para o Senhor, para a tua vontade, para o Senhor fazer a tua vontade na nossa vida, para ser a morada do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda o rapaz, a moça, ajuda a criança, meu Pai, a fazer a decisão de obedecer a Deus, de ser amigo de Deus, de ser filho de Deus, de andar com Deus. E a nós, meu Pai, que já fizemos esta escolha, que o Senhor nos guarde no teu abrigo secreto, debaixo das tuas asas, e nos livra de todo mal, protegendo as nossas vidas com os teus exércitos de anjos, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus, que o inimigo não tenha poder de nos levar ao engano, em nome do nosso Senhor Jesus. Que as nossas vidas sejam santas, agradáveis ao Senhor, que nós façamos tudo para a tua glória e para o teu louvor, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe esta casa, esta família, que o Senhor derrame a tua graça, a tua paz, o teu amor dentro deste lar, que esta casa seja casa de Deus, continue sendo casa de Deus, que esta família seja um referencial do teu amor, do teu poder, da tua graça e da tua bondade. Nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor há de completar a boa obra na nossa vida até o dia da manifestação do Senhor Jesus. Com essa certeza nós te agradecemos, dando a ti, ó Pai Celestial, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus te abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Se os nossos vídeos têm abençoado a sua vida, por favor, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e nos ajude a levar esta mensagem de fé, de esperança e de amor para todas as pessoas. As pessoas estão sofrendo, elas estão precisando de alento, e o único que tem alento para nos dar é o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Deus abençoe você, fique na graça e na paz
paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço você e estou orando por você, pelos nossos amigos, pelos nossos inscritos, por você que tem ouvido e assistido as nossas mensagens. Que Deus abençoe você todos os dias da sua vida e que você se sinta protegido e protegida debaixo das asas do Altíssimo Deus, do nosso Pai Celestial. Um grande abraço, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.